Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Marcos capítulo 13, a partir do versículo 33. Amém? Toda a igreja achou? Amém. Marcos capítulo 13, a partir do versículo 32. E Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigie e fique alerta, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e vai viajando para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente e não encontre vocês dormindo, o que eu lhes digo a todos: fiquem vigiando. Amém? Confesso que quando nós olhamos para essa palavra, eu vejo o nosso Senhor uma misericórdia tão grande, uma graça tão grande que Ele derrama sobre as nossas vidas. Porque o nosso Senhor, a igreja, até mesmo mais do que nós, Ele tem uma preocupação aonde nós vamos passar a eternidade. Curioso que Deus ele se preocupa mais aonde nós vamos passar a eternidade do que muitas das vezes nós mesmos. Quando nós estamos na casa do Senhor, nós até lembramos de que o nosso Senhor ele virá voltar. Mas muitas das vezes, quando nós estamos lá fora, com nossos afazeres do dia a dia, com as nossas preocupações daqui, nós muitas das vezes esquecemos disso. Que nós não sabemos quando chegará o dia e quando chegará a hora. Através da Escritura Sagrada, o nosso Senhor, Ele nos deixa profecia e nos deixa sinais de que esse dia ele está próximo de chegar. Mas o nosso Senhor ele não diz exatamente quando acontecerá, como nós acabamos de ler. Somente o Pai que sabe do céu, somente Ele sabe o dia em que o Senhor virá nos buscar. E quando nós pegamos a Escritura Sagrada, ela vai mais além ainda, para que nós não ficamos naquele pensamento de que talvez será amanhã, de que porque às vezes nós não queremos ver os sinais do Senhor, vai demorar essa vinda. Ela fala algo que vai muito mais além ainda. Ela nos alerta da seguinte maneira: olha, louco, nessa noite a sua alma ela será exigida. Ou seja, a qualquer instante
o Senhor ele vai te chamar para se apresentar diante dele. E como nós acabamos de ler, a qualquer momento, pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser pela tarde, pode ser pela madrugada, esse Senhor ele virá voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. E ao contrário do que muitos pensam, igreja, o nosso Senhor, quando Ele nos deixa essa palavra, Ele não fala para que nós vivemos uma vida ali com medo e deixamos de viver, deixamos de fazer os nossos afazeres. Mas o nosso Senhor, igreja, nos deixa essa palavra porque o nosso Deus tem tanto amor por nós, tanta misericórdia com as nossas vidas, que o nosso Senhor Ele não quer que nós nos entretenhamos tanto com as coisas desse mundo, a ponto de nós esquecermos que esse Senhor Ele virá buscar. E que durante os nossos dias, durante o longo do nosso dia, nós temos que estar nos preparando para esse momento. Que nós temos que estar nos preparando para encontrar com esse Senhor. O que acontece muito, igreja, é que nós literalmente esquecemos essa palavra. Nós literalmente não colocamos fé nessa palavra. Porque nós fazemos planos para daqui 10, 30 anos, as coisas que nós vamos conquistar aqui. Mas nós não planejamos o nosso dia, quando nós abrimos os nossos olhos pela manhã, esperando que talvez seja hoje que esse Senhor Ele virá nos buscar. E é uma discussão, igreja, muito grande em relação à salvação, em relação quando o nosso Senhor Ele vier nos buscar, que talvez naquele último instante nós podemos ali nos arrepender e nos reconciliar com o Senhor, e esse Senhor Ele nos aceitar, e assim nós sermos salvos. Eu confesso, igreja, que através do que eu vejo de Escritura Sagrada, tem muitas pessoas que pegam ali o ladrão da cruz e usam como exemplo que no último segundo haverá tempo de consertar e o Senhor Ele nos receber de braço aberto. Através do que eu vejo, igreja, para a Escritura Sagrada, o nosso Senhor Ele nos alertando sobre a sua vinda, a palavra do nosso Senhor nos alertando através de profecias, através de sinais, que as coisas não funcionam desse jeito. O nosso Senhor, igreja, Ele é um Deus que nos ama tanto. Ele é um Deus tão misericordioso, igreja. Não estou sendo cruel em dizer que isso não é uma realidade. Não adianta, igreja, você achar que no último instante ele haverá tempo, igreja. Não adianta isso. O nosso Senhor Ele te chama agora. O nosso Senhor Ele te chama hoje. O nosso Senhor Ele não te chama para você viver a sua vida aqui de qualquer maneira, viver alguns anos aproveitando de tudo que esse mundo oferece, e quando chegar lá por medo, você o reconcilia com Ele e volta para Ele. O nosso Senhor, igreja, Ele não te chamou para isso. O nosso Senhor Ele deixou profecias bem claras de que a sua vinda era próxima. Ele deixou bem claro de que ninguém sabe o dia nem a hora, para que nós nos preparemos, para que nós não venhamos viver a nossa vida de qualquer maneira, mas que nós venhamos nos preparar, que nós venhamos poder lutar contra as tentações que se levantam nesse mundo para nos afastar do Senhor, para que nós venhamos lutar contra nós mesmos, contra a nossa carne que dentro de nós anseia pelos prazeres do Senhor, contra a nossa carne que anseia que nós tenhamos um orgulho tão grande, a ponto de nós procurarmos na vida de outra pessoa a santidade ou até mesmo o pecado, para justificar os nossos erros. O nosso Senhor, igreja, nos deixa essa palavra para nos deixar esse alerta. E a prova, igreja, de que nós tenhamos que nos preparar, de que nós não devemos viver a nossa vida de qualquer maneira, contando com aqueles últimos segundos, é a vida do nosso próprio Senhor. Quando o nosso Senhor, igreja, Ele diz que enviaria o seu Filho, e que o Filho Ele desce do céu, deixa toda a sua glória, toda a sua majestade, veste esse corpo carnal, para conviver com o mau cheiro do nosso pecado, para trazer a nós a palavra de salvação. O Pai, Ele não envia o Filho, e o Filho, Ele não vem para que durante a sua vida aqui, os seus 33 anos de vida aqui, Ele tivesse do melhor que esse mundo oferecesse, que Ele vivesse cercado de ouro, que Ele vivesse cercado de prata, que Ele vivesse cercado de pessoas que ficassem à sua volta ali a todos os instantes, um bajulando curioso, que aqui é essa vida que nós queremos, que nós vivemos cercados de pessoas que a todos os instantes estão ali para nos dar um abraço, que a todo instante está ali para fazer a nossa vontade. Curioso que é essa vida que nós escolhemos, viver cercado do ouro, viver cercado da prata, do bom e do melhor que esse mundo nos oferece. Eu não estou dizendo, igreja, que você não tem que correr para ter pessoas ao seu lado que te agreguem. Eu não estou dizendo que você não tem que lutar para que você conquiste uma vida confortável. Eu não estou dizendo nada disso. Você tem que trabalhar para você viver do seu sustento. A palavra do nosso Senhor próprio fala: digno é o trabalhador do seu salário. O nosso Senhor, Ele nos ensina também a selecionar as pessoas corretas para estar do nosso lado. Mas o nosso Senhor, igreja, quando Ele vem aqui,
O nosso Senhor, a igreja, Ele não se preocupou se as pessoas iam cair ou não. O nosso Senhor, Ele não viveu aqui cercado, aproveitando todos os prazeres que esse mundo nos oferece nos seus últimos instantes. Ele dormiu em paz, Ele fechou os seus olhos e descansou. Mas todos os 33 anos de vida que o nosso Senhor Ele passou aqui, que o nosso Senhor Ele viveu cercado de pessoas que muitas das vezes o procuravam só para tirar dele um milagre, que viveu muitos anos da sua vida Ele cercado de pessoas que só estavam procurando uma oportunidade para o trair. Você acha que o nosso Senhor, igreja, Ele não sentiu dor por isso? Ele sentiu, porque Ele estava ali para salvar aquele povo, e aquele povo estava rejeitando, estava procurando uma forma de salvar, de tirar ele ali e ceifar a sua vida. Os 33 anos de vida que o nosso Senhor Ele passou aqui, Ele foi tentado. A prova disso você vê ali no deserto, o próprio adversário indo até Ele, oferecendo coisas materiais, oferecendo as coisas desse mundo para oferecer, mas em todos os instantes Ele recusou, Ele negou, e por conta disso Ele foi traído, Ele foi humilhado, Ele foi maltratado, Ele foi torturado, Ele foi espancado. Tudo isso para que a vontade do Pai fosse feita, para que essa palavra ela chegasse aos nossos corações. E quando nós vemos a nossa vida hoje, compare com a vida do nosso Senhor. Você acha justo esse Deus Ele passar por tudo isso, sacrificar todos os seus 33 anos de vida aqui, todos os prazeres que Ele poderia ter vivido, tudo que Ele poderia ter fazido ali de acordo com a sua vontade ali no Senhor, tudo isso para fazer a vontade do Pai que está no céu, para que hoje nós pudéssemos ouvir essa palavra do Senhor? Você acha que você vive a sua vida de qualquer maneira, esperando que chegue no último instante para você ali se reconciliar e se receber pelo Senhor ali de braços abertos? Você acha que é isso mesmo que o nosso Senhor Ele quer que você faça? Você acha que o nosso Senhor Ele quer que você viva os seus anos de vida aqui de qualquer maneira, aproveitando tudo do bom e do melhor que esse mundo nos oferece, vivendo de escravidão? Porque os prazeres desse mundo, igreja, quando eles vêm a nós, quando as tentações desse mundo ele vem a nós, quando a nossa carne ela começa a falar alto dentro do nosso coração, ela não vem trazendo melhor, ela vem trazendo para a nossa vida uma escravidão. Porque quando nós cedemos aos prazeres desse mundo, nós nos tornamos escravos dele. Nós temos que todos os dias correr para ter aquele pequeno momento de prazer. Quando a nossa carne ela fala alto no nosso coração e nós damos ouvido a ela e nós cedemos, nós passamos a ser escravos daquela sede que a nossa carne ela anseia pelas coisas desse mundo. Você pode observar a igreja, as pessoas que se afastam do Senhor. Você pode observar as pessoas que vivem longe da presença do Senhor. Se ela não tiver um tempo ali para sentar no final do dia ou no final de semana, ela não é feliz. Ela passa a segunda-feira assim que ela acorda já orando para chegar na sexta, para ela poder sentar ali, beber com os amigos, curtir, farrear, se divertir. Se não tem uma pessoa ali do seu lado para ela ter um pequeno prazer por um determinado momento ali, ela nunca fica satisfeita. Ela passa a vida lutando para que chegue o final de semana, para ela curtir uma festa, para ela curtir um momento ali. Ela passa o dia inteiro ansiando para que chegue a noite, para que ela possa ter um momento de prazer com outra pessoa. E ela passa a vida inteira desejando que o tempo passe mais rápido, para ela ter ali um pingo de prazer. E no final da vida, a igreja, o fruto que essa pessoa tem é nada. Não é nada além do lago de fogo e enxofre a terra. Porque o nosso Senhor, Ele nos alerta bem claro, que chegará um dia em que Ele virá nos buscar, e isso foi mais claro ainda: ninguém apresentará diante desse Senhor de mãos vazias. E o nosso Senhor, igreja, Ele vem até nós com essa palavra para nos libertar. Não é que o nosso Senhor, igreja, Ele é um chato, não é que o nosso Senhor Ele é um ditador, é porque o nosso Senhor Ele sabe o que é melhor para nós. O nosso Senhor, igreja, Ele nos criou. Quando o nosso Senhor, igreja, Ele nos ensina, olha, não temeis, quando Ele nos ensina a nós a não temer, a não ceder para esse prazer, é que o nosso Senhor Ele não quer que nós dependemos desses prazeres. Porque o nosso Senhor Ele não quer que nós acabamos com a nossa saúde sentada na porta do boteco bebendo. Porque o nosso Senhor Ele não quer que nós destruímos a nossa vida sentimental, nos entregando para qualquer pessoa. Quando o nosso Senhor, igreja, Ele nos alerta para que nós nos privamos dessas coisas, para viver o seu chamado, para viver os seus propósitos na nossa vida. É para que quando esse grande dia, que nem eu, nem você, nem os seres celestiais, nem o Filho sabe, mas só o próprio Pai sabe, quando esse dia chegar, esse Senhor Ele possa nos receber de braços abertos. Para que quando nós olharmos para trás, nós vemos tudo aquilo que nós lutamos para vivermos contra, tudo o que nós vivemos aceitando o chamado do Senhor, todo o nosso sofrimento, porque não se luta você. Quando você aceita o Senhor na sua vida em espírito e em verdade, quando você escolhe viver uma vida de intimidade
intimidade com o Senhor, quando você pega esse alerta que o nosso Senhor Ele colocou para nós, essas palavras de misericórdia, nos chamando para que nós vivemos uma vida em alerta, atento como vigia, dia e noite. As tribulações, igreja, ela vem sobre as nossas vidas. A vida do próprio Filho, igreja, é a prova disso. Que nós seremos tentados, que nós seremos provados, que nós sentiremos a toda a traição, assim como nosso Senhor sentiu, que nós por um instante sentiremos a dor de às vezes achar que nós estamos só. Mas se nós somos fiéis ao Senhor até o fim, se nós obedecermos o seu chamado, olha o que a palavra do nosso Senhor nos ensina aqui no versículo 33. Vigiem e fiquem alerta, pois vocês não sabem quando chegará a hora.